Estamos aqui com o nosso terceiro episódio do podcast, do Lumens Podcast. Estamos aqui detalhando um pouco mais das mensagens que estão sendo faladas sobre o nosso tema, que é despertar. E hoje a gente aqui está com o Fagner, líder de jovens da igreja, e estamos também com a participação do Hugo, que vai dar um apoio aí hoje junto do Fagner aí nas questões que vem surgindo aí do nosso dia a dia. É um prazer estar com eles aqui. E eu queria que você falasse um pouco aí, Fagner, sobre você. Depois o Hugo falasse um pouquinho sobre ele também. E aí a gente começa a tocar o nosso podcast. Fechou. Bom, eu me chamo Fagner, né? Sou membro aqui da Primeira Igreja Batista em Jandira. Sou casado com a Camila e faço parte da equipe de jovens aqui. A gente tá sempre se envolvendo aqui na juventude e tal. E se envolvendo não só na juventude, mas a gente se envolvendo no louvor, dentro das aulas e dentro dos temas que nós temos durante o mês, que não é só no mês da juventude, mas também no mês comum da igreja, né? Nos temas propostos pelo próprio pastor também. E assim a gente vai desenrolando a nossa caminhada como cristão dentro da PIB aqui. Legal. E Hugo, fala aí um pouco sobre você. Qual que é a sensação de estar participando desse podcast aqui? Bom, eu percebi que meu nome é Hugo, né? Eu tenho 14 anos, sou aqui da igreja desde que eu sei que eu sou eu. E faço parte atualmente do Impacto, né? E é isso, eu tô feliz de estar aqui, assistir os dois outros podcasts e tô muito feliz. Você fazer algumas perguntas aqui para tentar deixar o tema mais claro. Legal. Para quem não me conhece, eu sou Tigana, sou casado com a Sara, pai da Maria Flor, e sou membro aqui da PIB, acho que vai fazer uns 6 anos. Acho que eu entrei até junto com o Fagner, mais ou menos, né, Fagner? Foi num período assim. Foi, eu acho que foi isso mesmo. Nós entramos juntos, você casou e se tornou membro aqui, não foi? Isso Acho mesmo. Foi assim que a gente se conheceu praticamente. E, ô Fagner, fala aí um pouco pra gente aí como falar do tema da juventude pra igreja, né? Que geralmente falar pro jovem é mais fácil num linguajar mais comum, né, tal. E às vezes pra igreja fica um pouco mais difícil. Fala aí, qual que é essa sensação? Cara, assim, existe uma sensação de nervosismo, né? Eu acho que é um pouco natural, porque você tá em um ambiente que não é o seu ambiente, onde você tem esse costume, por exemplo, a gente tá sempre transitando entre os jovens, conhece a juventude da igreja, entende o linguajar de cada um. E quando nós vamos para a igreja no geral, eu pelo menos, eu preciso me moldar um pouco para a igreja e não simplesmente para os jovens, porque eu não estou falando somente com jovens, eu estou falando ali agora com adultos, né, com adolescentes, estou falando também com a terceira idade ou melhor idade, como assim alguns chamam. E para mim ministrar nesse quesito, primeiro ponto é que Deus faça aquilo que precisa ser feito por meio de mim, da palavra que ele me entregou. Que eu acho que esse é um dos pontos principais. E outro ponto é que todos possam entender aquilo que está sendo dito. Eu me preocupo muito em relação à didática, à dinâmica, como que eu me utilizo, ou como que eu passo aquilo que Deus me deu para o outro, né? Eu acho que isso é importante pensar. Então foi fácil preparar a mensagem? Como que foi essa preparação, né? Eu acho que essas dúvidas acabam que passam, né? Quando a gente prepara alguma mensagem, o que ela fala com você? Como algumas pessoas já dizem, né? A mensagem primeiro precisa falar com você. Com o pastor Cristiano, que é o nosso mentor aqui, né? Pastor de juventude. É interessante que eu sempre converso com ele, a gente sempre senta para tomar um café em relação a esse tema, chamado, né? Vocação, propósito. A gente sempre está sentando para dialogar sobre isso. E dentro das minhas dúvidas, né, sobre a caminhada dentro disso, porque eu acho muito interessante as pessoas que têm certeza, eu falo, mano, o cara tem a certeza. Eu não tenho dúvida para o que Deus me chamou.
mas eu questiono durante a caminhada, eu me utilizo do benefício da dúvida, e eu vou conhecendo outros pastores, por exemplo, o Jonas Madureira, que ele fala assim: eu sei que Deus me chamou para o ministério, mas quando ele diz Deus me chamou para o ministério, não são poucas vezes que eu questiono ele sobre essa chamada dele sobre mim para o ministério, né? Sobre o dom dele ser pastor. Então eu observo isso. Tem outros pastores que a gente poderia sair citando aqui, mas o tempo não nos permite. Você acha que tem influência dentro da sua mensagem quando você cita Jonas Madureira? Fala um pouco das influências que tem, que você leva, porque Jonas Madureira é um excelente pastor, tal. Sim. Pelo menos eu nunca ouvi algo que desabone a pessoa dele, né? Quais que são as influências que você leva na sua mensagem? Somente dele ou no geral? No geral. No geral. Assim, na caminhada cristã, nós não ouvimos, principalmente quando você decide... Na caminhada cristã, quando você decide ouvir as mensagens do pastor local, que é o seu pastor, você tem um mentor, que no nosso caso é o pastor Cristiano, e você vai você vai estudando mais, você conhece outras pessoas. Então, por exemplo, nós temos o Jonas, nós temos o Russell Shedd, que eu acho que é um cara interessante. Dentro da caminhada tem uns caras que as pessoas não curtem muito por conta da sua didática. Aí a gente vai ter o Ed Renekiewicz também, que eu acho que ele é um cara interessante. Tem o Hernandes, tem o Nicodemos. Eu gosto de ouvir também alguns caras, por exemplo, um dos caras, eu escuto a ideia dele, que é o Caio Fábio, também escuto o Caio Fábio. Legal. E tem vários outros aí que você fala, poxa, por quê? Mas dentro da caminhada você precisa saber o que você ouve, o que você lê e filtrar aquilo que é bom. Legal. Você retém o que é bom, né? O Tiganelli falou sobre como você se sentiu falando para um grupo diferente, né? Mas como foi se preparar para isso? Tipo, você faz outras coisas, né? Além disso, com a juventude. Você preparar alguma coisa para falar com a juventude e para falar na igreja no geral, para você foi diferente o seu processo criativo? Processo criativo. Processo Cara, criativo é complicado, hein? Cara, tô até com medo já. Assim, me preparar, eu saí da academia recentemente, então assim, eu ainda tenho muito da academia. Eu vou ler muitas coisas para me preparando para uma mensagem. Então, eu me preparo para isso, só que na forma de transmitir é onde eu mudo. Então, se eu vou transmitir para jovens, o conteúdo vai ser o mesmo, o material vai ser o mesmo, mas a forma de transmitir vai ser um pouco diferente, né? Eu preciso mudar. Por exemplo, teve uma mão, eu estava conversando com alguns jovens, adolescentes, no caso, não eram nem jovens, e eu citei um pouco do Naruto, né? Eu falei, mano, vamos usar o exemplo aqui de Naruto. Tá aprovado esse exemplo. Naruto é top. Se Aí vocês não assistirem, assiste Naruto. E eu usei o exemplo de Naruto pra gente poder entender o contexto ali. E a galera, como são adolescentes e conhece Naruto, pra eles ficou mais fácil, né? Eles compreenderam a ideia. Aí você vai tratar com pessoas mais adultas que não passaram por Naruto. Então eu preciso conhecer um pouco do contexto daquela galera, do contexto daquela igreja, daquela comunidade ali. Pros adultos você falou de Jaspion, Changeman, né? Foi. Black Kamen Rider, que é uma geração mais dos anos 80. Na nossa igreja, a gente está testando, nesses 3 domingos, a partir do domingo passado, a questão dos cultos, né? Que serão 2 cultos idênticos, mesma mensagem, mesmos louvor, mesma equipe. E como que fala um pouco dessa experiência de pregar a mesma mensagem, parecida, né? Porque não foi idêntica. Qual que é a sensação? Você acha que, por exemplo, Deus falou com você 2 vezes de maneiras diferentes, quando você trouxe essas 2 reflexões? Ou você acha que não? Explica um pouco aí desse sentimento. Assim, pra mim foi uma experiência nova. É a primeira vez que eu passo por essa situação.
E você ministrar dentro de a mesma mensagem em um momento, passando-se no máximo 1 hora depois, você ministrar a mesma mensagem, foi uma experiência nova, né? E dentro do momento onde nós estávamos orando, e na nossa oração estava falando com outro público. Assim como nós estamos conversando aqui como uma extensão ou um anexo da mensagem, as outras pessoas, as pessoas que vão ouvir esse nosso bate-papo aqui, elas vão ouvir em vários momentos da vida, em vários momentos que não foi nesse domingo, que não foi naquele momento. E a mensagem também vai ser a mesma coisa. O que eu sempre peço é que a mensagem seja transmitida e que as pessoas possam entender aquilo que foi dito, né? E isso que é importante pra gente nessa caminhada. Legal. E aí, tem uma outra coisa que eu achei engraçado. Eu sou um cara curioso, né? Então é mais uma curiosidade. Na primeira vez que você falou, você usou um exemplo sobre dormir, né? Que é mais difícil você acordar no frio, etc. E na segunda mensagem você usou o exemplo da academia. O que você acha que te influenciou nessa troca de exemplo? Foi alguma coisa que você falou assim, acho que a didática não foi boa? Explica aí pra gente. O que me influenciou na troca de do exemplo, né, da ideia, metáfora, na troca da metáfora, foi eu saber que algumas pessoas que estavam no primeiro também estavam no segundo. E então eu observei, eu falei, eu acho muito, eu acho, assim, na experiência, eu acho muito estranho a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo formato, sabendo que aquela pessoa que estava ali ouviu. Eu falei, eu vou trocar a metáfora para que aquela pessoa ali escute a mensagem, entendendo a metáfora e sabendo que eu troquei a metáfora, aquela que está repetindo, no caso, o culto, né, que nesse caso foi a equipe, e a outra também entenda a mensagem, ou seja, eu mudei a metáfora para que todos se contextualizassem ali, que entra naquilo que eu falei, conhecer o meu público, entender quem são as pessoas que estão ali e qual vai ser a linguagem que eu vou utilizar ali naquele momento. Legal. E para quem ainda não assistiu ou não participou do culto, o Fagner está falando sobre chamado, que é o despertar do chamado, e a gente queria abrir um pouco mais desse assunto, né? Então a gente vai entrar aqui numa rodada de perguntas sobre o tema, né? E aí eu acho que existe uma que é muito interessante, que é a dúvida da galera, acho que na maioria, que é a diferença entre propósito, vocação e chamado, né? Que geralmente a gente acaba confundindo. Fala um pouco dessa diferença aí. Vamos lá. Como eu falei há pouco, né? A gente precisa primeiro se basear em algumas pessoas ou material de pessoas. Nenhum texto bíblico é de particular interpretação. Então eu fui para o Shed, eu fui para o Vocari, que é um grande evento que nós temos aqui, e fui pesquisando sobre o assunto. E quando nós falamos sobre vocação e chamado, nós estamos falando da mesma coisa, só que são sinônimos. Dentro do texto bíblico, são sinônimos. Texto bíblico, Novo Testamento. Vocari, né, que é o texto no original grego, é quando nós vamos observar que vocação e chamado é a mesma coisa. E aquele livro do Shed que ele fala vocação e dons do Espírito Santo, ele fala sobre isso a partir de uma palestra também que ele deu na Vida Nova, que é muito interessante ele falando sobre isso. Quem puder assistir também, assista, né? E dentro desse ponto ele vai falar um pouco também sobre a ideia do propósito e também sobre dons. Ah, legal. Então chamado e vocação é igual? Sim. E propósito é o que é o diferente, né? Que é o diferente. O propósito é o propósito do qual Deus tem para você. Nós somos chamados, né? Somos chamados, temos a vocação de sermos cristãos, nós somos cristãos e somos chamados a sermos santos, né? E somos sacerdotes por meio do Espírito Santo. E aí a gente vai caminhando dentro desse amadurecimento cristão. Legal. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: na reflexão você fala sobre chamado de santidade, né? Nós fomos chamados para ser santos. Mas a gente acaba trabalhando com 3 tipos de chamado: santidade,
o chamado para ir, que é o id, né? Que lá quando Cristo fala, e o chamado individual. Você consegue separar esses 3 chamados ou você acredita que não existe essa separação? Vamos lá. Quando você falou do primeiro chamado, que é o chamado Da santidade. de santidade, que foi o que a gente falou um pouco aqui, que é o você ser separado para Cristo, né? Onde você se retém, se separa, você se mantém em santidade para Cristo. O outro é o chamado do id. E dentro desse chamado para Cristo e o id é um ponto interessante. Nós entendemos que quem tem o id é somente quem tem o dom para o evangelismo ou para missões. Ou algumas pessoas entendem assim. Mas o id cabe a todos os cristãos, todos aqueles que reconheceram e conhecem a Cristo como seu Senhor, e no seu dia a dia vai falando de Cristo, que entra vou chamar de metáfora que nós falamos sobre. Não é simplesmente ser um bom marido, não é só ser um bom funcionário, mas tudo isso você mostra quem você é e qual é o caráter do cristão. Porque hoje em dia você encontra um cara que chega atrasado no serviço, o cara enrola no trampo, faz um monte de coisa errada e fala, não, mas eu sou crente, não, o problema é do meu patrão lá. Só que qual é o caráter do cristão? Aí a gente entra no id, e é no dia a dia. O id não é simplesmente para aquele cara que foi chamado para tal, ou o cara que tem o dom de missões. Não, o id é para todo cristão. Todos nós somos ministros do evangelho. Assim como o chamado de santidade, né? Que você fala que o chamado de santidade é para todos, né? Sim. Que na reflexão foi isso. O id também é um chamado para todos e o chamado individual. Aí eu te peço, me defina a chamada individual. Por exemplo, é um propósito que eu acredito que só eu tenha. Vamos dizer, por exemplo, quando Paulo fala que foram chamados para apóstolos, outros para mestres, ele acaba que ele dá uma diferença, né? Ele não fala que todos são profetas ou todos são mestres. Então acaba que ele fala de um chamado individual. Eu acho interessante essa sua pergunta, porque assim, o Shed ele fala sobre isso no livro e ele chama esse chamado individual de dom. Por exemplo, a gente pode ler aqui no texto de Efésios. Devia ter trazido uma Bíblia, mas sabe como é que é a tecnologia? Deixa eu pegar a minha aqui então. Vamos. Efésios 4, 11, que ele diz assim: e ele designou alguns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O Shed ele vai falar que quando ele diz designou, ele está dando dons para alguns, para que alguns exerçam essa função. Não são todos que são apóstolos, não são todos que são mestres, não são todos que são evangelistas, mas cada um vai ter essa função. Aí nós voltamos para a carta de Paulo aos Coríntios, que ele vai falar assim, conforme a necessidade da igreja, né? Então eu acho interessante esse ponto, porque ele faz a divisão entre o chamado para o que nós fomos chamados e aquele cara que é pastor. Por que ele é pastor? Ele fala porque ele tem o dom do pastoreio. Aí ele vai falar sobre Timóteo, não despreze o dom que há em ti, né? Aí quando ele fala sobre não desprezar o dom que há em ti, ele tá falando sobre essa ideia de pastoreio, carisma, sobre esse conceito de carisma também, né? Então aí a gente pode entender que existe o chamado da santidade, o chamado do id e o individual é um dom, então, no caso. O individual, no caso, seria, segundo o Russell Shedd, um dom. Segundo o Fagner está amadurecendo no conhecimento e na fé. Legal, faz parte, é isso aí. Da hora. E assim, tipo... Certo. A gente hoje em dia tá vivendo umas paradas muito loucas aí. E algumas pessoas acho não, tenho certeza que algumas estão bem confusas. E também por causa de rotina e pá. Nessa loucura aí do dia a dia, como eu faço pra identificar o meu chamado? Assim, acho que isso pode até te lembrar do que a gente ouviu uns cultos atrás.
O que você diria aí para principalmente a juventude, né? Adolescentes pá, que estão mais confusos, para eles começarem a ficar mais esclarecidos nesse assunto? Acho que o ponto principal para a gente começar a identificar o chamado, né, o propósito de Deus, no caso, é se envolver. É se envolver com a igreja. Porque, assim, a gente tem várias pessoas que entenderam que são cristãos, procuram uma vida de santidade, mas existe a falta de envolvimento. Se envolver com pessoas, se envolver com a igreja, se envolver com a igreja local, vai fazer com que você comece a filtrar para qual é o seu propósito, qual é o seu dom, né? Para onde você vai. Porque, por exemplo, assim como eu citei ontem, eu não sou músico, eu posso aprender a tocar, mas não quer dizer que eu vou ser um músico excepcional, assim como nós temos uns caras que tocam demais, né? O que cantam, que nem eu, que canto muito. Que nem o Tiga canta, o Tiga é top cantando. Mas a gente precisa se envolver. O primeiro passo é a gente se envolver. Segundo passo é se envolver com a igreja e começar a ler a Bíblia. E se relacionar com Deus. Cara, é fundamental ler as escrituras e se relacionar com Deus e começar a observar, cara, o que é, onde meu coração queima, o que tá queimando em mim, por que eu sinto isso quando eu tô fazendo tal coisa, mas quando eu vou fazer a outra coisa que eu não sinto, sabe? É importante a gente pensar nisso. E dentro dessa nossa linhagem, dessa nossa forma de pensar, a gente consegue sair filtrando algumas coisas. A gente consegue ir trabalhando com algumas coisas de uma forma melhor. Tá. Você citou uma coisa interessante aí nessa sua fala, que é propósito e dom. Então, só pra gente deixar um pouco mais definido, o propósito ele tá ligado com o dom, né? O meu propósito ele tá ligado com o meu dom, ou o meu chamado individual, né? Que o Chad fala que seria meu dom. Ou você acha que o meu propósito ele pode ser distinto do meu dom? Cara, agora você me fez uma pergunta que nunca passou pela minha cabeça. O que já passou pela minha cabeça é aquela pessoa que ela tem aptidão, ela tem uma grande aptidão para ser líder, e ela é líder. E de repente ela começa a estudar sobre liderança e ela é um líder nato. Existem pessoas que entendem que precisam assumir uma liderança e começam a estudar sobre liderança e assumem uma liderança e elas também se tornam um ótimo líder. Mas nesse caso, sobre dons, eu nunca parei para pensar sobre isso, sobre dom e propósito nessa linhagem. Mas eu arrisco a dizer que Deus, se Ele está te dando um propósito, Ele está te dando um dom para que você exerça aquilo na sua caminhada. Ele não vai te dar um propósito sem capacitar, né? Sem capacitar. Isso é verdade. Todo o propósito que Deus vai te dar, ele vai te capacitar para cumprir aquilo que ele quer na sua vida, Na né? sua vida. Não só eu nunca gosto de fechar simplesmente na minha vida, mas eu acho que é interessante a gente pensar na vida da comunidade, né? Pensando sempre na vida da igreja, não só como igreja local, mas igreja ao reino, né? Aí eu lembro do Josué Gonçalves, que ele diz assim, que todo propósito que existe para suprir um problema. Aí eu acho que é interessante, tipo, existe um celular. Por que existe um celular? Para suprir um problema de comunicação que existe. Então nós nos comunicamos mais rápido. Então, assim, eu acho interessante isso aí. Legal. Uma outra pergunta é o seguinte: você acha que as pessoas perderam interesse no chamado delas? Nós, pessoas não, porque pessoas é uma maneira de generalizar. Mas o cristão, né? Você acha que o cristão perdeu interesse no chamado dele ou no propósito dele? A gente vai entrar num assunto que é interessante e é importante. Existe algo que já foi discutido, eu lembro que isso foi discutido na faculdade principalmente, existe uma crise de vocacionados, né? E nós chamamos de crise de vocacionados. Ou seja,
talvez existam, dentro dessa crise, existem pessoas dentro da igreja que têm um propósito, têm um dom, mas elas precisam exercer isso aí e não é porque elas desistiram. Talvez, eu vou dizer que talvez não tenham tido o apoio necessário para tal. Eu me arrisco em dizer que elas talvez não tenham tido o apoio necessário para tal. Por que eu digo isso? Não só dentro dessa discussão, não é particular minha, eu conversei dentro de uma roda na faculdade com alguns professores, eles falam assim, existem pessoas que vêm para o seminário e eles são vocacionados, mas eles não conseguem manter o custo no seminário. Por quê? Porque ele sozinho não conseguiria trabalhar, sustentar uma família e manter o custo no seminário, de comprar livros e outras coisas mais. E a igreja local talvez precisaria olhar para isso. E me parece que em alguns momentos a igreja deixou de olhar para os vocacionados. Eu vou só... Nessa situação, eu acho uma coisa interessante quando a gente trata a igreja, parou de olhar para os vocacionados. Porque é uma pergunta, essa pergunta é tipo aquela pergunta justifica sua resposta, né? Então ela é mais voltada para um sim ou não. Mas você, aproveitando essa brecha que você deu, você acha que se a igreja ela não está apoiando o seu vocacionado, o que ele disse ser vocacionado, né? Você acha que a igreja ela talvez não acredite no chamado dessa pessoa? Porque nos textos bíblicos diz que a igreja ela vê, acredita e apoia, né? E às vezes tem aquele que acredita que ser chamado e acaba não sendo chamado, e a igreja fala assim, ó, eu não vejo ele como chamado ou com uma vocação, né? Falando no âmbito pastor, porque a gente acaba sempre achando que chamado é só para pastorear e tal, e na realidade pastor e missionário, né? é bem abrangente a questão de chamado, né? Mas pegando esse ponto aí que você falou, que as igrejas acabam não apoiando os seus vocacionados. Depois a gente vai voltar na pergunta lá, porque ela é sim ou não, porque tem um justifique sua resposta. Assim, existem muitas igrejas. Eu tô falando de igreja no geral, e existem muitas igrejas que apoiam o seu vocacionado. Mas o cara que talvez não esteja sentindo o seu apoio da igreja, ou a igreja não está apoiando, alguma coisa está acontecendo, ele precisa ainda assim se envolver. Ele precisa ainda assim se envolver. Hoje nós temos... A gente tem diversos materiais onde a gente pode ir aprimorando ou ir afiando, né, dentro da ideia da faca, ir afiando para que eu possa fazer um corte. Eu tenho diversos materiais, por exemplo, livros, existe o pastor na minha igreja, existe o cara que é líder, o professor da EBD, existe as revistas da EBD, e a gente pode ir se aprimorando dentro disso. Então, assim, se não tá tendo apoio, cara, observa e vai atrás. Eu entro dentro um pouco da linha do coach, né, mano? Você não tá aqui no mundo pra desistir. Tipo, não, o processo não é desistir. O processo é você caminhar e falar, vou. Por quê? Porque eu entendi que é isso. É pra isso que eu tô aqui. Então eu vou. E eu simplesmente vou. Eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu preciso me aprimorar nisso daqui. E ir aplicando e entendendo o que é que Deus está dizendo. Porque querendo ou não, cara, nós estamos falando de algo que também é espiritual. Não é somente, é e não é. Nós estamos falando daquilo que Deus está dizendo. Pode ser que você fale, eu sou vocacionada, eu sou cantor. E, mano, você canta muito mal, velho. Pô, velho, tô achando que é uma indireta pra mim isso daí. Entrei numa... Então, assim, quando fala, você canta muito mal, pô, será que é isso mesmo? É você se questionar. É por isso que eu falei ontem sobre o benefício da dúvida. Se utilize do benefício da dúvida. Mas não de ficar duvidando de si mesmo, mas de se perguntar. Mas se perguntar procurando uma confirmação para o caminho correto, para o caminho certo. Legal. E quando o cara tá nessa intensidade aí que você disse, mas ele sente que as pessoas ao redor dele não estão nesse mesmo ritmo que ele, que ele faz na vida? Então, aí entra de novo no coach, né? Continua. Continua, porque assim... Cara, Deus tá falando com você alguma coisa. Deus, de alguma forma, ele tá falando com a gente. Eu vou tirar de experiência, vamos lá.
Não estou falando aqui, PIB Jandira, mas estou falando da outra igreja que eu fui. Você começa a entender que os professores não se dedicavam, você começa a estudar, se dedicando mais. Os professores começam a questionar aquilo que você está estudando e você começa a explicar aquilo que você estuda. Chega a um ponto que os professores começam a caminhar estudando e lendo aquilo que você está lendo. Você está fazendo o quê? Você está se aprimorando e outras pessoas viram que precisam se aprimorar. Eu acho isso interessante porque quando eu saí da igreja, assim, falando igreja, grupo comum, sem ser pastores e professores, o primeiro que foi para um seminário, né, foi eu. E na sequência, depois, foi um outro, depois uma outra irmã começou a ir também, um outro já começou a pesquisar na internet um seminário próximo para ir, ou seja, eles começaram a se dedicar e se aprimorar o estudo, porque tinham pessoas para questionar. Poxa, o que você tá falando tá certo, o que você está falando não tá no texto, então questionar faz parte. Legal. Sim. E você falou aí de um negócio interessante que você saiu pro seminário, né? Fala um pouco do seu chamado e como que você identificou ele. Cara, eu acho muito louco assim a caminhada, porque falando um pouco, eu comecei a ler a Bíblia antes mesmo de ir pra igreja. Um ano e meio antes, eu falei, vou começar a ler o texto, vou começar a ler a Bíblia. E beleza, eu comecei a ler o texto, ler a Bíblia. Entendia? Não. Mas eu li. Pra mim era o importante, eu reconheço que existe um Deus. Mas dentro dessa caminhada, houve um momento em que pra mim foi marcante, que foi um senhor na minha rua, eu observando todas as pessoas jogar futebol, os moleque ali, a gente era mais novo, eu sentado, um senhor, ele sentou do meu lado, ficou um tempão, ele mal sentava do meu lado. A gente mal conversava, mas ele só olhou pra mim e falou assim, cara, vai pra igreja, porque Deus tá me dizendo pra você ir a uma igreja, não precisa ir na minha. Aí quando ele fala não precisa ir na minha, você fala, opa, tem alguma coisa aí. Porque Deus tem uma obra na sua vida. Passa um tempo, eu começo a frequentar a igreja, vou me envolvendo com a igreja e tal. E dentro da caminhada, né, houve um momento em que um brother falou assim, ele falou, Sansão derrubou 1000 homens com a queixada de jumento, né? Aí eu olhei assim, eu falei, mano, como? Eu já frequentando, eu tinha pouco tempo de caminhada, mas como que um cara vai lá, derruba 1000 homens com um pedaço de osso numa pancada? Foi o quê? Dominó? Parou 1000 na frente dele, ele deu pancada, ele, na Bíblia tá assim, e beleza. Aí, dentro disso, eu comecei a questionar. Eu falei, tá assim na Bíblia? E como que tá assim na Bíblia? Pra mim, não tá assim não é o suficiente, eu quero mais. E foi quando eu descobri, a partir de uma colega, que existia um seminário em Barueri, e eu comecei a ir atrás, tal, aí eu comecei a estudar com o pessoal. Mas, olhando em retrospectiva, eu entendo para o que Deus me chamou. Mas não só entendo, e eu lembro da minha esposa entendendo, falando assim, poxa, você foi chamado para isso. E outras pessoas vão confirmando isso na sua vida. Aí eu conversando com alguns pastores, eles falam, mano, nunca é com a gente, nós nunca somos o primeiro a entender, né? É sempre com a esposa, com o vizinho, com o amigo, mas é dificilmente. Talvez a gente já saiba, mas a gente tá dentro de nós mesmos negando alguma coisa, querendo não acreditar que aquilo ou que fomos chamados para tal. Legal. Então, isso... Deixa eu só voltar naquela perguntinha marota do... A de $1 milhão? Justifique sua resposta, né? Que é se você acha que as pessoas perderam interesse no seu chamado. Assim, de uma maneira mais clara, dentro da sua visão. Porque quando a gente fala que a igreja não apoia o vocacionado, não é uma pessoa que perdeu o interesse no seu chamado. Quando a pergunta vem no sentido de que você acha que a pessoa perdeu, é porque no sentido assim, beleza, eu frequento uma igreja, sou membro, pra mim tá bom, eu não tenho interesse no que eu posso agregar. É nesse sentido. Porque o vocacionado que tá no seminário ou fazendo uma outra demanda, Ele já entendeu. Ele já entendeu e ele acredita no chamado. Eu acho que a pergunta é mais nesse sentido. Você acha que as pessoas perderam interesse no chamado?
Eu acho que existe agora, Fagner falando, né? Tipo, uma opinião particular minha. Às vezes existe um comodismo. Por isso eu acho interessante a ideia do tema despertar. Desperta tu que dormes e Cristo resplandecerá sobre ti. Porque às vezes a pessoa ela deu aquela... tá dormindo e não tá respondendo para aquilo que Deus está chamando. E o nosso papel como líder, como líder principalmente... É trazer essa ideia do despertar e explicar esse desperta tu que dormes. E trazer, porque a Bíblia nunca nos chama, ou Cristo nunca nos chama para algo confortável, pra gente ficar confortável. Sempre vai ter o desconforto. Alguma coisa a gente tá fazendo no reino. Alguma coisa nós estamos aqui fazendo, nós estamos aqui envolvidos. Agora, para o que é que Deus te chamou... né, usando o conceito comum de chamado, para o que Deus te chamou, qual foi o dom que Deus te deu, aí entra na ideia de você se perguntar e começar a se questionar sobre isso. E aí entra na ideia da igreja, nós irmos caminhando com você, ou irmos caminhando com você, pra gente entender também se é esse o caminho mesmo. Porque aí a gente volta, se o cara cantar mal, o cara não tem afinação nenhuma, o cara é totalmente desentoado. E eu ainda falo, você é cantor mesmo, vamos cantar no grupo de louvor. Pô, cara, não dá, não rola. Então a gente precisa ir caminhando. Mas pode ser que você seja um cara desentoado, né? Um cara ruim de voz, mas você consegue. Fala assim, eu vou estudar. Eu vou estudar porque eu quero me aperfeiçoar. E isso é algo que dá pra fazer. Entende? Tipo, Sim, a faca é cega, a gente afia a faca pra que ela corte bem. Sim, quando você pega, por exemplo, o exemplo mesmo que você usou na sua reflexão, você cita o guitarrista, né? Que ele foi para a igreja e aí a igreja falou que ele teria que ficar um ano até começar a participar. E o cara era um guitarrista, tocava bem e tal. E ele ficou um ano, quando chegou a hora dele participar, ele falou assim, não, eu entendi que meu propósito aqui não é vir para tocar guitarra, é apoiar no Ministério Infantil e tal. Então isso é amadurecimento cristão. Sim. Também, né? É um amadurecimento cristão. Esse é o processo, né? A gente amadurecer, e não é porque eu sou um guitarrista, toco bem pra caramba, que esse é o meu propósito. Eu aprendi a tocar guitarra, amo tocar guitarra, mas o meu propósito, o que eu amo de verdade, onde o meu coração queima, é isso aqui, ó, trabalhar com criança. Mas você toca guitarra mesmo ou você tá só usando como exemplo? Usando como exemplo. Senão a gente coloca você no Ministério de Louvor. Cara, eu desentoo até pra tocar campainha. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que é o seguinte. Cadê? Calma aí que eu me perdi aqui na minha listagem aqui. Quando você fala, a gente falou de chamado, né? Uhum. O chamado de santidade, o chamado do dom, que é o chamado individual, o chamado do ID. Se a gente colocar esses 3 chamados junto, como que você daria um nome? É uma pergunta não... quando olha assim, quando a gente faz pergunta para pastor e seminarista, o ex-seminarista, né? Eles querem tudo na Bíblia, mas é uma pergunta no sentido de... uma resposta particular. Exatamente. Não, claro, não vai falar uma heresia, né? Mas... Deus te chamou. Esse é o meu chamado. Qual? Chamado. Acho que, principalmente estudando isso, né? E o texto de Paulo que nós lemos ontem, os chamados foram chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus. Acho que a palavra chamado, ela é forte. Ela é forte em si, porque nós fomos chamados por Deus. Cara, é a gente pensar, não de forma rasa, mas entender que Deus é supremo. Deus é grande. Quando a gente pensa no Deus, um Deus, eu vou chamar de Deus menino, um Deus, tipo, Deus é aqui agora, mas falando de um Deus menino, trazendo... Aí a gente começa a reduzir a palavra chamado ou chamado simplesmente para algo comum. Por isso que eu tive um pouco de dificuldade dentro da ideia do tema chamado, porque chamado, para mim,
é algo mais profundo do que simplesmente você responder sua vocação e o seu chamado. Ah, me responda vocação e chamado. É mais profundo, tem mais disso. Tem mais coisa ali dentro, entendeu? E quando eu falo tem mais coisas, é você começar a observar, poxa, como cada um teve um chamado, entendeu Deus de forma diferente e ainda assim responde, e nós entendemos que é o mesmo Deus. Eu já filosofando aqui, mas entende? Então assim, o tema, o nome que eu daria pra isso é chamado. Chamado. Ou pra deixar mais bonito, vocare. Vocare. Legal. Cita aí pra gente, Fagner, uma literatura para quem quer entender o seu chamado. Ele quer... Que nem o Hugo questionou, né? A gente falou aqui, às vezes o jovem ou o adolescente, ele acaba que ele se confunde, né? A gente se confunde na questão de, será que isso é meu chamado? Será que isso é meu propósito? As fases vão mudando e acabam que algumas coisas, alguns pensamentos mudam junto, né? Então, se você pudesse citar aí pelo menos um livro ou alguém que eles pudessem, dar uma olhada nisso daqui para dar uma curiosidade, Uma expandir clareada. mais. Eu acho que primeiro livro assim, pensando dessa forma, seria a Bíblia, né? Mas tipo, Entendeu, pô, né? a Bíblia, por quê? Você é crente? Seminarista, pastor, já a Bíblia é padrão, né? A Padrão, Bíblia né, é velho? padrão. Não, mas eu falo a Bíblia porque ela vai dar nortes. Ela vai nos dar vários nortes, né? A gente vai perceber dentro dela a relação de dons e tal. Outro livro é Vocação e Dons do Espírito Santo, do Russell Shedd, né? Aí a gente pode começar a pensar em vários outros livros. Minha esposa me deu um livro de presente agora, é até vergonha. Agora você tem que falar, velho. Você citou o livro da esposa e não lembrar o nome. Do Clóvis de Barros Filho. Ele é de certa forma, ele é um ateu, né? Ele é um ateu, mas é um cara que fala de Jesus. É engraçado, mas ele é meio doido das ideias. E ele escreve com outro cara que é... Cara, eu não vou lembrar aqui o nome agora, mas é um livro muito bom. Posso fazer uma pesquisa aqui? A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Eu acho que... Valeu, produção. Salvou o cara aqui, hein, velho? Valeu! A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Eu acho que pra mim foi um livro que clareou. Porque a vida que vale a pena ser vivida, resumindo o livro, é a vida que eu vivo aqui agora, né? E quando eu olho a vida que eu vivo aqui agora, é onde eu encontro os prazeres dessa vida. Mas aí eu começo a olhar pra Bíblia. O prazer que eu encontro nessa vida é um prazer em Cristo Jesus, respondendo aquilo para o qual ele me chamou, segundo o seu propósito. Então eu preciso sair olhando algumas coisas. A gente tem vários livros no mercado aí que poderíamos citar, mas eu não lembro de todos agora, porque... São vários livros, essa é de prática. A gente poderia citar, mas eu só vou citar dois aqui. Só dois que é o suficiente. Tá bom, tá legal. Isso aí, Arthur Melk, o nome do... Como você começou falando da Bíblia aí, acho interessante pensar que, às vezes, quando a pessoa, assim, tá começando mesmo a caminhada, ela pode acabar, de certa forma, se afobando, né? E querendo achar que, antes dela... Tomar cuidado com o que eu vou falar agora. Conhecer a Bíblia primeiro e depois identificar o que ela vai fazer. Tipo, primeiro começar a queimar, tá ligado? Antes de se preocupar em o que ela vai fazer. Você acha que tem alguma coisa nesse sentido? Das pessoas acabarem se atrapalhando com isso? Tem. A gente precisa... Primeiro, é o que você falou. Primeiro precisa queimar. Você precisa entender. O pavio tá queimando, você precisa entender. Ali a brasa tá pegando fogo. Eu entendi, mano. É isso que eu amo. Agora eu preciso me aperfeiçoar nisso. A Bíblia é o nosso padrão de fé e prática. É a nossa regra de fé. E a gente precisa olhar para isso. O que ela está dizendo e o que eu faço com aquilo que ela está dizendo. Como que eu aplico aquilo que eu leio para minha vida. Por isso entra a ideia que é importante do devocional. Eu leio a Bíblia. Eu pratico um devocional.
Então isso é importante a gente caminhar nessa pegada aqui. Construir o relacionamento primeiro. Construir um relacionamento. E um relacionamento não só com o texto, mas um relacionamento com Deus. Sim. Porque é muito fácil você se relacionar com o texto, entender o que o texto está dizendo, mas você não ter relacionamento nenhum com Deus. Não ter relacionamento nenhum e nem procurar um relacionamento com ele. E aí você começa a se questionar, entra em parafuso. Mas... Então é importante a gente procurar um relacionamento com Deus. Legal. Eu vou passar por mais uma pergunta. Prometo que vai ser a última da minha, né? Que o Hugo pode ser que queira fazer mais alguma. Você é louco. Mas a minha pergunta eu acho que é mais no sentido assim, como eu entender o meu chamado, se não é... Eu gostei da pergunta do Hugo e através da dela eu vou fazer essa. Não é emoção, né? Porque às vezes eu queimo, tô queimando, tô cheio de gás, mas é emocional. É algo passageiro, né? Como que eu identifico se o que eu tô queimando agora não é passageiro? Você consegue identificar se o que você tá queimando agora não é passageiro? Porque ele é constante. É óbvio que vai ser constante, né? Mas aí a gente começa a pensar, aí por isso que eu citei um pouco brincando ontem a ideia do Netflix. Nós falamos sobre o despertar para o agora, o despertar da fé, e nós falamos sobre o despertar do chamado. Aí nós voltamos para a fé. Fé e razão, elas caminham juntas. Desde Agostinho, desde São Tomás de Aquino, esses caras já vão começar a falar um pouco sobre fé e razão, respondendo uma grande dúvida que já existia na época, né? E quando esses caras citam isso, começam a desenvolver material para falar sobre fé e razão, aí a gente começa a pensar, trazendo para agora, você começa a pensar, poxa, por que tá queimando? O que queima é simplesmente emocional? Aí o benefício da dúvida, é emocional ou isso aqui é porque eu amo de verdade? Aí eu citei ontem, na primeira, um jovem apaixonado. O jovem apaixonado queima. Ele ama a moça, ele quer. Nossa, aquela é a mulher da minha vida, eu vou casar com ela. Viu? E talvez seja sua paixão. Sua paixão. Ele quer. Mas, na verdade, no futuro pode ser que ele não case com aquela moça. Porque aquilo ali foi paixão do momento. É a mesma ideia de um missionário vem, conta tudo que ele fez, você fica observando com os olhos vidrados, né? Cristalinos ali, olhando, falando, é pra missões que eu quero ir. O coração queima, você chora, você se arrasta e você nem fala com seus vizinhos. Não. Aí você olha, faz sentido. Que é bem emocional, né? O cara, velho, eu vou sair daqui, vou fazer missões e você acaba nem conversando com o seu vizinho. Você não conversa com o seu vizinho. Aí você questiona, poxa, o cara é missionário, ele foi, mas este é o dom do cara. O cara entendeu isso. Ele passa o que passa em missões. Cara, eu acho assim... Eu entendo que Deus não me chamou pra missões porque é muito louco ver um cara que ele fala assim, eu fui pra tal lugar, eu enfrentei pessoas com armas, voltei, estou falando pra vocês e no próximo mês eu tô voltando pra lá de novo. E o chamado missionário é algo complicado, né, cara? Se você for ver, o cara ele é chamado mesmo. Imagine o pessoal que trabalha na Cracolândia, por exemplo. O risco, porque quando a gente fala, a gente pega lá, por exemplo, quem tá no Afegão, né, que tá lá, é perseguido e tal. Mas quando a gente traz pra uma realidade mais próxima, trabalhar na Cracolândia não é algo fácil, né? Não, eu tive alguns colegas do próprio seminário que trabalharam lá e trabalham ainda, né, e eles falam, cara, não é fácil, mas existe um respeito. Sabe aquela camisa Jesus Transforma, amarelinha? Eles falam assim, o pessoal quando vê a camisa amarela, Jesus Transforma, eles respeitam. Eles nos respeitam e entendem o porquê nós estamos lá. E quando passa uma pessoa, por exemplo, já aconteceu eles contando, tipo, o cara tá ali no meio da Cracolândia, eles estão respeitando os caras que estão com a camisa amarela, mas eu não estou. E eu tiro um celular do bolso pra atender ou fazer alguma coisa,
mano, começa a vir várias pessoas pra cima, porque eles vão tomar meu celular, porque um celular vale não sei quantas pedras de crack. Então eles já falam, ó, vamos tirar você daqui. Eles tiram porque os caras respeitam. Então, assim, eu acho isso interessante porque no mundo, por mais que os caras estejam ali envolvidos com crack e tudo mais, ainda existe um respeito. Existe Legal. um respeito porque os caras se dão respeito, né? É. Não, Hugo, você tem mais uma pergunta aí? Deixa eu pensar. Eu tenho uma engatilhada aqui. Se quiser, eu já... Não era a última, pô? Era a última, mas aí a gente vai conversando, o assunto vai ficando Eu bom, sou a as parte dele. perguntas. Mano, se fosse dar um resumo sobre tudo que a gente conversou aqui e sobre o que a gente vem conversado, mas mais focado no seu tema, que foi o chamado. Como você colocaria assim em uma frase? Um bagulho mais direto, assim. Procure desenvolver o seu propósito. Legal. Procure desenvolver o seu propósito. A gente tem um grande problema que, por exemplo, eu vou fazer uma metáfora aqui, comparando eu e o Tiga. Não comparando, mas colocando eu e o Tiga aqui como exemplo. Já comparou. Vamos lá, eu tô cumprindo o meu propósito, só que o Tiga deixa de cumprir o dele. Eu me sobrecarrego cumprindo o do Tiga também. Então, cada um precisa entender e cumprir o seu propósito. Eu acho que isso é importante. Porque quando cada um cumpre o seu propósito, aí nós entendemos a ideia de corpo. Nós somos corpo. E se falta o dedinho, os outros dedos, no caso do pé, começam a fazer o papel para suprir o papel do dedinho, suprir o equilíbrio. Né? Se você é o cara que... essa é a ideia. Não precisa de mais exemplo. Esse bagulho do chamado, a gente fala bastante na igreja, mas talvez eu acho que ele fique um pouco mais isolado do que o restante das paradas, sabe? Como eu coloco o propósito junto do amor, da fé, da esperança, porque não tá... são temas diferentes, mas não tá separado, é tudo a mesma coisa. Tá tudo dentro do ser cristão. Como você linka tudo isso? Praticamente você falou, tá tudo dentro do ser cristão. Sim. Como que eu linko fé, esperança e amor, né? Que foi o que você acabou de falar. Em Cristo. Cara, eu tenho esperança, a minha esperança está em Cristo. A minha fé está em Cristo. O amor também eu aprendi a amar de uma forma diferente a partir dele. Né? Nós somos uma cópia de Cristo Jesus. Isso é importante a gente pensar. Por isso que eu falo, mano, pilar central do relacionamento, que a gente conversou um pouco. O pilar central do relacionamento, quem é? Cristo. O pilar da igreja, né? Central, Cristo. Cristo deve ser o nosso centro. Tudo. Em tudo. Em tudo. Bacana. Da hora. É bom participar, mas aí eu queria agora agradecer a presença do Fagner. Valeu aí a disponibilidade de estar aqui junto com a gente. Agradecer também a presença do Hugo. Convidar vocês aí para os próximos episódios do Lumens Podcast. A gente já falou aí um pouco sobre o Despertar do Agora, o Despertar da Fé. Hoje a gente falou sobre o Despertar do Chamado, mas ainda tem sobre o Avivamento, tem sobre os outros temas que a gente vai discutir nesse mês de agosto. Então é isso daí, muito bom poder trocar uma ideia com vocês. Espero aí que daqui a pouco a gente ainda vai continuar essa ideia aqui nos bastidores. Qualquer curiosidade a mais sobre o chamado, eu não estou à disposição porque o Fagner vai falar para vocês aí um pouquinho mais sobre isso daí, ok? Valeu, galera. Tamo junto. Tamo junto. Falou. Valeu, galera.